quando o errado dá certo. O que significa isso? Infelizmente, quando uma pessoa planeja algo, mesmo que esteja enganada, e aquilo está errado, e aquilo funciona, ela consegue realizar, aí sim é um grande desastre. O pragmatismo tem ensinado muitas pessoas a viver assim, procurar fazer aquilo que funciona, o que resolve o seu problema naquele momento, sem se importar com as consequências depois ou com os princípios, se aquilo está certo. E uma oração que nós temos que fazer em nossa vida: Senhor, se algum dia eu pensar em fazer algo que esteja errado, faça com que dê tudo errado, com que eu me frustre de uma vez, para não continuar naquele erro. O problema é que quando a pessoa planeja algo errado e funciona e consegue fazer, aí sim é um grande desastre. Um exemplo disso foi Davi, quando planejou ficar com Betseba, quando planejou a morte do esposo dela, Urias, e tudo deu certo conforme ele havia planejado. Só que tudo estava errado. E a palavra de Deus vai falar sobre isso. Em 2 Samuel capítulo 11, versículo 25 a 27, que tem um detalhe muito importante no texto, preste atenção. Davi respondeu ao mensageiro que veio trazer a notícia de que seu projeto de matar Urias na guerra, colocando ele exposto à frente da batalha, havia dado certo. Então Davi disse: diga a Joabe que isso não pareça mal aos seus olhos. Que isso não pareça mal aos seus olhos, porque a espada devora tanto um como o outro, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje a Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isso que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Preste atenção, 2 Samuel 11, 25 a 27. No versículo 25, Davi fala para o mensageiro que isso não pareça mal aos seus olhos. Ele manda dizer para Joabe que isso não pareça mal aos seus olhos. O versículo 27 diz: mas que isso pareceu mal aos olhos do Senhor. Muitas vezes aquilo que nós olhamos aqui no plano terreno, na nossa visão limitada, o que queremos fazer está errado e não sabemos. Porque depois da curva, depois de um monte, Deus sim lá do alto que pode ver. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Muitas vezes nós pensamos algo que está errado. Muitas vezes nós vemos algo que está errado. Muitas vezes a nossa motivação está errada. E é isso que nós precisamos entender. O que nós estamos pensando, o que estamos vendo e qual é a nossa motivação para as nossas decisões e para as nossas ações. Quando nós pensamos algo errado, por uma motivação errada, por uma influência externa, uma provocação, uma tentação, você pensa em fazer algo, mas você tem que pensar: será que aquilo está certo? Será que está de acordo com o que Deus está pensando lá em cima? Quando nós olhamos e vemos de uma maneira, só que no ângulo de Deus, lá de cima ele vê melhor. E quais são as nossas motivações? E aí, tudo isso encadeia numa decisão errada. Visão errada, motivação errada, decisão errada. Para os olhos de Davi, ele disse, e pediu para que Joabe também olhasse do seu jeito. Olha do meu jeito, que isso não pareça mal aos seus olhos. Isso acontece. Morre um, morre o outro, sempre morre alguém. É o que ele falou sobre a morte de Urias. Só que ele sabia. Também Joabe sabia, e Deus sabia, que ele havia tramado tudo aquilo. Ou seja, todo o projeto errado de Davi deu certo. Para ele tudo estava certo. Só que para Deus não estava. Isso é algo muito sério. E eu quero convidar você a refletir sobre isso. Sobre o que você tem visto e pensado. Às vezes nós olhamos para as pessoas, nós julgamos, nós entendemos errado o que elas estão falando. Muitas vezes nós sentimos motivações erradas
entra a malícia, um sentimento ruim em nosso coração e você acaba reagindo negativamente e aí nós tomamos decisões erradas. E essas decisões erradas têm consequências para as nossas vidas. Às vezes o que nós estamos vendo não parece mal, mas parece mal aos olhos de Deus. Por isso nós precisamos pedir, Senhor, mostra o que o Senhor está vendo. Qual é a sua visão? Porque eu vejo de tal maneira e Deus, como Ele vê, Ele sabe todas as coisas. E essa oração, quero te convidar a tomar essa decisão e pedir ao Senhor, Pai, todas as vezes que eu pensar em fazer algo errado, faça com que tudo dê errado antes, no começo, para eu não prosseguir naquilo. E assim, nós vamos aprender a fazer aquilo que é certo, dar certo, e não aquilo que é errado, dar certo. Que Deus nos abençoe.